Fala galera, tudo bem? Vamos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos iniciar o estudo das derivadas, certo? Mas pessoal, por favor, um pré-requisito para a gente entender essa aula é que vocês já tenham estudado limites. Então, se você ainda não estudou limite, volta, assiste os vídeos de limite primeiro, beleza? Antes de iniciar o estudo de derivadas, beleza? Então, vamos lá. Edgar, o que é a tal da derivada? Vamos considerar o seguinte, pegar um gráfico, tá? Um plano cartesiano qualquer, e eu vou traçar uma função f ali, beleza? E aí, eu vou pegar um ponto qualquer dessa função. Então, um ponto do domínio dessa função. Peguei ali o ponto P, de abscissa x0, e aí a ordenada dele vai ser o quê? F de x0, beleza? Beleza, Edgar. E aí é o seguinte, o nosso objetivo da derivada, tá? E aí tem todo um contexto histórico ali e tudo, que eu não vou entrar no mérito agora, mas o objetivo de quem iniciou o estudo aqui, e um dos caras principais foi o grande Isaac Newton, era o seguinte, ele queria determinar a reta tangente a essa função naquele ponto, beleza? Lembrando que uma reta tangente é aquela reta que vai cortar em um ponto, beleza? Em um único ponto. Ela não pode cortar em dois. Se corta em dois, a gente chama de reta secante. E aí o Newton queria achar essa reta tangente, tá? E aí, o que ele fez? Olha só. Imagine que eu pegue um outro ponto da mesma função, que aí eu denominei por P', beleza? E aí esse ponto P', ele está a uma certa distância do ponto P. Olha só, a abscissa do ponto P seria x0. E a abscissa daquele ponto P' seria o x0 mais um ΔX. Diga, o que é esse ΔX aqui? Uma variação de x, uma variação do x0 até aquele cara ali, do P até o P', beleza? E é claro que se ele tem a abscissa x0 mais ΔX, ele vai ter uma ordenada f de x0 mais ΔX, beleza? Então tá. Depois disso, o que ele fez? Bom, se eu pego e traço uma reta R, que ela é secante àquele gráfico, beleza? Ela vai ter um determinado coeficiente angular, aquela parada toda. E a gente sabe, aí vocês já estudaram a geometria analítica, também é importante, tá? Para que a gente consiga entender derivadas bem. E aí a gente sabe que o coeficiente angular da reta, né, ele é igual ao quê? A tangente do ângulo de inclinação. Então tá. Então, ó, o coeficiente angular da reta R que está ali, ou seja, aquele MR que está aqui, ele é igual à tangente do ângulo que a reta R faz com esse x, que seria esse ângulo alfa aqui. Tá bom. Assim como para aquele θ ali, que é da reta tangente, a inclinação da reta tangente, eu posso falar que esse m de t é igual à tangente de θ, beleza? Tá bom, gente. Até aí tá tranquilo. E aí, o que a gente vai fazer agora, pessoal? E aí, para a gente ter um recurso extra, vamos usar o nosso GeoGebra aqui. Olha só. Tá aí. É o mesmo desenho que a gente fez lá. Ó, tem a reta tangente aqui passando pelo ponto P, certo? E tem a reta secante passando por P e P'. Só que é o seguinte, repara que se a gente olha, fecha aquele triângulo ali formado por P e P', a gente tem um triângulo retângulo, ok? Onde a medida do cateto horizontal dele ali seria justamente ΔX. E a medida do cateto vertical dele seria f de x0 mais ΔX menos f de x0, beleza? Então eu peguei, ó, y de um menos o y do outro, isso, cateto oposto àquele ângulo alfa que está ali. E o cateto adjacente seria o x0 mais ΔX menos o x0, que vai dar o próprio ΔX. Vocês entendem isso? Ó, vamos voltar lá no nosso gráfico. Opa, de gráfico pequeno. Então, ó, o que a gente está fazendo é fechando aquele triângulo ali, beleza? E aí a gente, ó, ΔX aqui e f de x0 mais f de x0 mais ΔX menos f de x0 ali. E aí eu estou olhando para esse triângulo vermelhinho, tá? Mas a gente vai olhar lá no GeoGebra. Olha só. Tá lá de novo. E qual é a ideia aqui? Imagina que eu pegue esse ponto P aqui e venha trazendo ele para perto do ponto P. Beleza? Vou trazendo ele para perto do ponto P. Vou trazendo ele para perto do ponto P. Eu tenho que ainda... eu tenho ali 2 pontos. Então, eu continuo que aquela reta ela está sendo secante. Mas vocês conseguem perceber o que está acontecendo com o ângulo alfa? O ângulo alfa, ó, aqui o ângulo alfa era meio grande. Aí ele está diminuindo, certo? Está diminuindo.
E conforme eu vou diminuindo muito, ele está chegando pertinho de quem? Do ângulo θ. Do jeito que está ali, eu tenho que essa reta, ela continua sendo secante. Ela não é tangente. Ali existem os dois pontos ainda. Mas repara que se a gente olhar muito de longe, ó, vou aproximar um pouquinho mais, eu quase não consigo mais diferenciar quem é a reta secante e quem é a reta tangente. Se eu olhar muito de longe, parece que elas são quase a mesma reta. E então, aqueles ângulos lá, eles parecem ser quase iguais. Ah lá, não são iguais. Se eu olhar de perto, ó, vamos ver se a gente enxerga o triângulozinho se eu olhar ele muito de perto. Ah lá, o triângulo ali existindo. Mas e se eu aproximar mais, e mais? Olhei de longe, o que está acontecendo, galera? Opa, volta. Ó, olhei de longe. Olha lá. Caraca, então peraí. Você está falando que se eu olhar de muito longe, aquele ângulo da reta que era secante, ele chega muito próximo do ângulo que é da reta tangente? Exatamente. Vocês conseguem visualizar isso aqui? Pô, já consigo. Agora, vamos lá? Vamos lembrar de limite? Isso acontece quando? Quando aquele ΔX está ficando muito pequeno, está diminuindo, ó, o ΔX, diminui. Ficou tão pequeno. Opa, aqui foi igual. Mas ele não vai chegar a ser zero, ó. Opa, ele está ali ainda, ele ainda existe. Mas ele está tão pequeno, que eu já não consigo mais diferenciar ele. Vamos voltar lá ao nosso quadro? Voltando ao nosso quadro, olha só. Eu posso pegar então e dizer que a tangente daquele ângulo alfa, que seria f de x0 mais ΔX menos o f de x0, beleza? Então, ó, é só olhar para aquele triângulo, deixa eu sair daí, faz o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aquela tangente desse ângulo alfa, se o ΔX diminuir muito, ficar muito pequeno, beleza? Ou seja, ele tender a zero, ok? O que vai acontecer com aquela reta secante? Ela vai chegar muito próximo da reta tangente. Ou seja, a gente pode dizer então que o limite de ΔX tendendo a zero da tangente de alfa seria igual à tangente de θ. É isso. Isso é a derivada. Diga, peraí, o que é a derivada então? Não entendi. Esse limitezinho que está aqui. Esse limite que está aqui é a derivada. Ou seja, o que a derivada está fazendo? Calculando a tangente do ângulo de inclinação da reta tangente. E como que a gente calcula essa tangente de inclinação da reta tangente? É muita tangente, né, gente? Aqui, ó. A gente faz esse limite. Limite, tá aqui em cima da minha cabeça, ó. Deixa eu sair pro lado aqui. Limite de f de x0 mais ΔX menos f de x0 sobre ΔX. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é o que a gente chama de derivada. Essa é a definição. Entenderam a ideia? Então tá, Edgar. Peraí. Você falou que o Newton queria determinar essa reta tangente, então ele fez isso daí. Essa é a ideia. Tá? De forma simplificada ali. Não contando a história por completo. Tá, Edgar. Não sei se eu entendi muito bem. Vamos fazer um exemplozinho para a gente entender? Por exemplo, vamos pegar a função f de x igual a, sei lá, x ao quadrado menos 5x mais 6. Ok? E aí eu quero determinar, a gente sabe que isso aqui é uma parábola, não é isso? É uma parábola de concavidade para cima. A gente sabe as raízes dessa parábola. As raízes dessa parábola vão ser o quê? Ó, soma 5 e produto 6. As raízes seriam 2 e 3. Não é isso, gente? Ela corta o eixo y no 6. Equação de segundo grau. E aí imagine o seguinte, que eu queira uma reta tangente a essa parábola passando por um determinado ponto. Escolha um ponto aí. Fala um ponto para mim. Ó, vou ouvir vocês aqui, hein? Vamos ver. Eu ouvi aqui alguém falando que escolheu o ponto 4. Beleza. E aí é claro que se eu pego o ponto 4, o x igual a 4, jogo o 4 lá em cima. Esse ponto 4, tá? Eu me desenho aqui não está muito bonitinho, ó. Pronto, vai ficar melhor. 4. Qual é a imagem desse ponto 4? 4 ao quadrado, ou seja, calculo o f de 4 ali, ó. F de 4 para achar o y, beleza, gente? E aí vai ficar 4 ao quadrado 16. 16 menos 20 mais 6. 16 menos 20 vai dar menos 4, mais 6 vai dar 2. Então tá.
Então, o f de 4 deu 2. Então, a gente sabe que esse ponto pertence à parábola. E aí eu quero saber uma reta que seja tangente, então eu vou falar que é uma reta T, que é tangente à parábola nesse ponto, beleza? Entendi. A gente sabe que a equação da reta é o quê? Y igual a mx mais n. Beleza? O que a gente viu da definição? Opa. Peraí. Deixa eu só colocar para o canto aqui rapidinho. Ó, a gente viu que a definição, ó, agora tá ali, da derivada, ela ficaria sendo o que, galera? Seria o limite, tá? Eles já se confundindo aqui com as camadas, um segundo, ó, agora sim, seria o limite da tangente daquele ângulo alfa, não é isso? Edgar, entendi. Então tá. E aí a gente vai calcular aquele limite. Então, ó, como é que a gente vai fazer? Eu vou calcular o limite de quem? De ΔX tendendo a zero, de f de x mais o quê? Mais o ΔX, menos o f de x, certo? Que é o cateto oposto ao ângulo ali da reta, dividido por ΔX. Só que como eu estou querendo no ponto 4 e 2, nada mais justo que pensar em substituir esse cara aqui por 4. O x é igual a 4. Tá, já entendi. Beleza até aqui, galera? Tá, já tô entendendo. Então tá. E aí a gente já estudou limite, não já? Se a gente já estudou limite, como que a gente calcula aquele limite ali? É bem simples. Ué, peraí. Para calcular aquele limite ali, é bem simples. Quem é a função? A função é f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, quem seria o f de 4 mais ΔX? F de 4 mais ΔX ficaria o quê? 4 mais ΔX ao quadrado menos 5 vezes 4 mais ΔX mais 6. Eu digo, eu já estudei derivada, não tem a parada do peteleco? Calma que a gente vai chegar lá. Aqui a gente está explicando o porquê do peteleco e principalmente para quem nunca viu derivada, beleza? Então, ó, aí vai ficar 16 mais 8 ΔX, não é isso, gente? 8 ΔX mais ΔX ao quadrado, menos 20, menos... Caraca, fica feio, fica grande a continha, né? Por isso depois a gente vai simplificar esse caminho, não fiquem assustados. Menos 5 ΔX mais 6. E a própria função f de 4 é o quê? É 16, certo? Menos o quê? 5 vezes 4, que vai dar 20, beleza? Mais 6. E aí, quando eu subtrair essas duas equações para jogar ali dentro do limite, repara que eu vou ter limite, ó, estou subtraindo. 16 corta por 16, o menos 20 vai cortar por menos 20, o 6 vai cortar por 6. O que sobrou? Sobrou em cima, então, 8 ΔX mais ΔX ao quadrado, menos 5 ΔX. Só que vocês estão espertos. Eu posso colocar aquele ΔX em evidência, não posso? Então já vou agilizar o processo. Então, ó, no que sobrou, eu vou colocar o ΔX em evidência. Aí vai ficar o quê? 8. Já faltou um x aqui. Não, faltou não, tá certo. 8 mais ΔX menos 5. Beleza? Sobre ΔX. Isso com ΔX tendendo a zero. E aí, galera? Pensa comigo. O ΔX vale zero? Não, ele tende a zero. E aí, se ele não vale zero, eu posso chegar ali, ó, cortar. Beleza sim? Beleza não? Tá, Edgar, eu acho que eu entendi. Tá, e aí se vocês entenderam, certo? Repara que é o seguinte, calcula agora esse limite. O ΔX não tende a zero? Se eu calcular esse limite vai para quanto? 8 menos 5. Por quê? O ΔX ele tende a zero. E aí, numericamente ali, ele não vai fazer tanta diferença para o 8 e para o 5. Aquele limite vai dar 3. Ou seja, o coeficiente angular daquela reta vale 3. Então, eu vou chegar lá, vou voltar na reta e vou falar que esse cara vale 3. Beleza? Logo, a reta ela é igual a 3x mais n. Só que esse ponto não pertence a ela. Então, eu poderia falar que 2 é igual a 3 vezes 4 mais n. 3 vezes 4 vai dar 12. O n seria menos 10. Resposta final. Qual seria a minha resposta final? A reta
tangente àquela curva seria y igual a 3x menos 10. A reta tangente naquele ponto, beleza? Para cada ponto eu teria uma reta diferente ali. Então eu teria valores diferentes para essa tangente, eu teria várias retas. Vocês pegaram a ideia? É claro que a gente vai facilitar, a gente não vai ficar fazendo essa conta sempre não. A gente tem jeito de cortar, de simplificar muito o caminho, tá? Mas aqui é a explicação macro. Deu para pegar a ideia? Tá, eu acho que sim. Então tá. E agora, vamos lá. Agora a gente vai começar a ver de forma bonitinha, que é o seguinte. Deixa eu botar esses caras para cá. Voltando ele para esse cantinho aqui do quadro. Beleza? Tá. Vou definir de forma bonitinha. O que a gente vai chamar de derivada então? Ó, se x0 é um ponto do domínio de f, isso é importante, a gente só pode derivar se num ponto, se esse ponto pertencer à função, se não pertencer não faz sentido, né? A gente vai chamar, então eu peguei um ponto do domínio, a gente vai chamar de derivada o quê? O limite de x0 mais ΔX menos f de x0 sobre ΔX, com esse ΔX ficando pequenininho. Lembrando que aquilo ali é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente da reta secante. Verdade. Mas só vai ser derivada se esse limite existir. Beleza? Se esse limite existir, eu não tenho derivada naquele ponto. Tá, já acho que faz sentido para mim. Então, essa é a definição mais formal. Ok? Existem algumas notações diferentes para derivada. E aí, alguns livros, dependendo do livro que você estiver estudando, ou até mesmo da prova, elas vão usar notações diferentes. Edgar, qual a notação mais comum? A mais comum é a gente falar que a derivada de uma função, por exemplo, é f' de x. Então, quando a gente botar aquele linha ali, a gente está falando sobre a derivada. Botou duas linhas, derivada segunda. Edgar, o que é uma derivada segunda? É você derivar a função duas vezes. Beleza? Tá. Ou ainda, eu posso escrever que a derivada seria, por exemplo, simplesmente o y'. O que é o y'? É a derivada de y. E aí, normalmente, quando a gente fala isso, é a derivada de y em relação a x. Tem uma notação que não é muito usada, tá? Mas aí, se vocês pegarem livros antigos, vocês vão achar que é o x com um pontinho assim em cima. E aqui, olha, ele também representa a derivada de x. Outra é o dy sobre dx, derivada de y em relação a x, ou ainda df de x, ou df simplesmente. A iPhone, inclusive, trouxe essa notação aqui numa prova recente sobre dy, beleza? Então, essas são as formas da gente fazer a notação da derivada. Tá, já tô entendendo. E agora, gente, vamos calcular a derivada bonitinha e provar por que do peteleco? Já você vai provar? Eu vou. Quem achar que não vale a pena a demonstração, é só pular um pouquinho o vídeo, mas a gente vai demonstrar que a derivada daquela função ali, ela vai ser o quê? N vezes x elevado a n menos 1. Que aí é aquela parada do peteleco, dá o peteleco no cara ali. Isso. Tá, mas por quê? Olha o porquê. Acho bem maneiro. Vamos lá, vamos usar a definição. Deixei a definição aqui. A definição é que a derivada em um ponto é o limite de f desse ponto mais ΔX menos f de x0 sobre ΔX. Tá bom? E aí, vamos lá. Vou usar a definição. Qual é a função? Né? X elevado a n. Então, quando eu substituir x0 mais ΔX, vai ficar aquilo ali, ó. X mais ΔX elevado a n menos a própria função, menos x elevado a n. E aí eu preciso que vocês lembrem de produtos notáveis. Quem é a mais b elevado a n, galera? A mais b elevado a n, lembra? Para quem já estudou binômio de Newton, vai ficar mais fácil. Quem não estudou, volta para o vídeo um pouquinho, vai lá na playlist do Colégio Naval, no canal, e dá uma olhada no vídeo de produtos notáveis. No finalzinho do vídeo, eu falo um pouquinho dessa expansão binomial. E aí eu explico um pouquinho de binômio de Newton nesse vídeo, beleza? Vídeo, qual vídeo, Edgar? Playlist Colégio Naval, vídeo produtos notáveis, beleza? Então dá uma pausa, vai lá. Mas aí, para quem já sabe, pode continuar acompanhando aqui. Aí, ó, a mais b elevado a n seria a elevado a n, mais n vezes a elevado a n menos 1 vezes b. Ou seja, a gente pega e subtrai um do expoente do a, e aí vai colocar o b elevado a 1. Depois, subtrai um de novo do expoente do a e coloca o b elevado a 2, até a gente chegar no b elevado a n. E os coeficientes começam com 1, terminam com 1, aquela parada do termo de Pascal.
O segundo coeficiente aqui é o próprio expoente. E o próprio é o cara n vezes n menos 1 sobre 2. Se alguém está se perguntando por que disso, de novo, pausa o vídeo, vai lá no vídeo de produtos notáveis, rapidinho, e já volta. Beleza? Tá bom. Eu já sei isso aí, estou entendendo. E aí, pessoal, repara que todo mundo, a partir desse terceiro termo da expansão binomial de A mais BN, todo mundo tem o B. Todo mundo, na verdade, tem o B ao quadrado. Vocês concordam comigo? Todo mundo tem B ao quadrado? Tem, Edgar. Olha lá, porque aquele cara é o B ao quadrado. O próximo é B ao cubo. O próximo tem B a quarto. O próximo B a quinta, até chegar no B elevado a N. Claro que depende do expoente. Então eu posso colocar aquele B ao quadrado em evidência. Tá bom. Aí quem vai ficar em evidência? Não interessa quem está em evidência. Vai ficar alguma coisa aqui feiona em evidência. Tá? Mas vai ficar uma expressão grande, mas com aquele B ao quadrado em evidência. Então, quando eu pensar em expandir o x mais Δx elevado a n, olha só. Eu posso obrigatoriamente, vocês concordam aqui, ó, o x, vou escrever aqui em cima, esse cara aqui na hora de expandir vai ficar x elevado a n, olha só, olha com carinho, x elevado a n, mais n vezes x elevado a n menos 1 vezes Δx, tá, Edgar? Mais o quê? N vezes n menos 1 sobre 2 vezes x elevado a n menos 2 vezes Δx elevado a 2 mais muita coisa. Ok? Então, repare que quando eu pego essa expressão toda que está aqui e subtraio de xn, vai acabar cancelando aqui e aqui. E aí sobra todo aquele restante. E aí o que eu fiz? Eu peguei aquele Δx e coloquei em evidência. Ah, entendi, Edgar. E aí quando eu coloco aquele Δx em evidência, ele veio para cá, ó. Beleza? O primeiro termo só sobrou o quê? Nx a n menos 1. Ah, Edgar, agora entendi. Beleza? Mas, e agora todos os outros termos têm o Δx. E aí vai ficar Δx vezes uma expressão gigantesca que eu não quero escrever aqui. E eu não preciso dela. Vocês já vão entender por que a gente não precisa. Beleza? Tá bom. E aí eu pergunto, o Δx vale zero? Não. O Δx tende a zero. E aí, se ele não vale zero, eu posso fazer o que com ele? Eu posso mandar ele embora, posso cortar ali, ó. Porque ele não vale zero. Tá bom. Aí o que sobrou? N, x a n menos 1, mais Δx vezes alguma coisa grande. Só que Δx não tende a zero. Edgar, essa coisa é muito doida. Como que uma hora ele não é zero e outra hora ele é zero? Não é que agora ele é zero. Ele continua não sendo zero. Mas aquele valor vai ficar tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que a nível de uma soma ele se torna irrisório. Verdade. E aí o que sobrou como aquele limite? Deixa eu sair daqui. Sobrou apenas n vezes x elevado a n menos 1. Regra do peteleco. É isso. O que é a regra do peteleco então, Edgar? Para a gente derivar uma função polinomial, tá? Uma potência de x, eu posso simplesmente fazer com que a potência de x passe como coeficiente, vai passar multiplicando, e você subtrai uma delas. Entenderam? Já, você pode me dar exemplos para ficar mais claro? Claro que eu posso. Ó, e aí até quero voltar naquela questão que a gente fez, para a gente resolver ela agora de forma um pouco mais rápida, usando a nossa primeira regrinha de derivadas. Olha só. Quem seria a derivada daquela função agora, usando o que a gente acabou de provar? A derivada f' de x. Beleza? Então tá. Qual a derivada de x ao quadrado? Ó, se eu quiser derivar isso daqui, que aí eu vou representar ó, por dzão de x. O que é o dzão de x, Edgar? A derivada de x. O que a gente faz com o expoente? A gente vai passar ele multiplicando. Beleza? E você vai subtrair um dele. E aí a derivada de x ao quadrado, 2x. Edgar, era só isso? Era só isso. Tá. E qual é a derivada de menos 5x? Pois é, não sei. Qual o expoente? É 1. E aí 1 vai passar multiplicando, vai ficar 1 vezes menos 5. Deixa eu Edgar sair daqui. Vezes x elevado a 1 menos 1. Ou seja, isso vai dar menos 5. Tá, já entendi. Menos 5. E agora, galera, de forma bem intuitiva, qual seria a derivada de 6? Ah, Edgar, por que é intuitivo? Não sei. Dá zero. Por que, Edgar? Pensa comigo. Se eu construo a função 6, que é uma função constante no plano cartesiano,
certo? A derivada não é pensar na inclinação de uma reta tangente? Uma reta tangente a essa curva, que é estranho de pensar porque é uma própria reta, né? E uma reta tangente ela fica estranha, mas nada mais justo pensar que ali não tem variação do y, né? Ou seja, entre aspas, é como se o ângulo fosse zero, a tangente do ângulo é igual a zero. Então, a derivada de uma constante em função de x sempre vai ser o quê? Zero. Tá. Já, então é só isso? É. A derivada daquela função seria o quê? 2x menos 5. Beleza assim? Beleza não? Tá, já entendi. Então, derivar é fácil assim? Polinômios é. Polinômios derivar é muito fácil. Você vai dando um peteleco ali nos expoentes e acabou. Tem uma constante, zerou. Agora, vamos lá? Vamos lembrar da questão? Eu queria calcular a reta tangente no ponto 4 e 2. Então, para determinar o coeficiente angular da reta tangente do ponto 4 e 2, eu vou calcular a derivada de 4. A derivada do valor 4. Por quê? Eu quero justamente x igual a 4. Entendi já. E aí, quando eu calcular a derivada no 4, 2 vezes 4, 8. Menos 5, 3. A gente chegou no mesmo resultado sem fazer aquele limite gigantesco. Então, peraí, já. A questão poderia ser feita só assim? Isso, só assim. Entenderam? Então, não é uma parada tão complexa. Não no início, tá? Mas vai ficar um pouquinho pior. Mas vocês entenderam, gente? Já entendi. E aí, tá aprovado para vocês qual é a regrinha e por que da regrinha, beleza? Nada de só dar peteleco, não, entendo o porquê da parada. Então tá, respirem fundo. E o seguinte, teve uma parada que eu falei aqui e eu passei meio rápido, proposital. Eu falei que a derivada só era esse limite se esse limite existir. Tá escrito aqui, ó. Se esse limite existir. Ok? Edgar, então tem como ter um ponto do domínio de uma função e o limite não existir? Tem. E aí vamos ver? Seguinte. Qual seria a derivada da função módulo de x? É uma função, ok? É uma função contínua, inclusive. Lembra que f de x igual ao módulo de x, para quem já estudou função modular. O gráfico daquilo ali fica um troço assim, ó. É uma função contínua, não tem nenhum ponto de continuidade, blá, blá. Então tá. E aí eu quero saber quem é a derivada no ponto zero, ok? No ponto zero. Tá. E aí vamos ver o que vai acontecer. Vou usar a definição, porque ali não tem nada para dar peteleco, tá? E aí quando a gente não sabe peteleco, a gente vai usar sempre a nossa definição. A derivada no ponto zero seria o quê? Seria f de 0 mais ΔX menos f de 0 sobre ΔX. Tá bom. Só que ali, gente, como eu tenho um módulo, a gente acaba tendo dois valores possíveis, tá? Porque não vai ficar o módulo de x? Vai. E aí eu tenho duas possibilidades. Eu tenho o quê? Que a derivada no ponto zero, aí eu vou pensar o seguinte, não é módulo de ΔX? Se eu pensar que o módulo de ΔX é positivo, certo? A gente sabe, eu posso pensar que o ΔX estaria tendendo a zero mais. Agora eu não entendi. Pessoal, ali sobrou o quê? Módulo de ΔX. A gente sabe que o módulo de ΔX é o próprio ΔX quando o ΔX é positivo. E o módulo de ΔX seria igual a menos ΔX se o ΔX fosse o quê? Negativo. Posso botar maior ou igual a zero, não tem problema. Tá bom? Tá, Edgar. E aí aqui, ó. Se eu penso, então, quando x tende a zero mais, e aí lembra lá de limite. O que é x tender a zero mais? É tender pelos valores maiores do que zero, ou seja, pelos valores positivos. Esse limite vai dar quanto? Esse limite vai dar 1. Deixa eu Edgar sumindo aqui. Agora, quando eu calcular o limite no ponto zero de ΔX tendendo a zero menos, o módulo de ΔX vai dar menos ΔX. E aí esse limite vai dar menos 1. Certo? E aí eu preciso que vocês lembrem lá de limite. Quando eu tenho que os limites laterais, eles são diferentes, o limite naquele ponto não existe. Ou seja, lembra que era a definição de derivada. Acabei de descobrir, então, que se não existe limite, não existe derivada. No ponto zero para essa função. Que maneira, Edgar. Isso vai acontecer com algumas funções? Vai. Então, a gente sempre tem que se preocupar com essa parada. Então,
de novo, o que é a derivada? A derivada é aquele limite, beleza? Lembrando que ele dá a tangente do ângulo da reta tangente à curva em um determinado ponto, mas quando aquele limite existir, beleza? Coração em paz? Já, entendi. Então, eu posso dizer que essa função aqui, agora eu não sei onde... Ah, aqui, escrevi aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, o que a gente vai dizer, certo? É que essa função f, ela não é derivável no x igual a zero. Ou seja, não existe derivada no x igual a zero, nesse ponto específico. Que maneiro. E aí, pessoal, entenderam mesmo? E aí a gente vai voltar lá na ideia de continuidade e falar sobre um teorema extra aqui. A gente definiu continuidade lá nas aulas de limite. O que era continuidade? Eu podia dizer que uma função ela era contínua em um ponto, quando os limites laterais desse ponto eram iguais ao valor numérico da função nesse ponto. Ok, Edgar? Aula de limite. F de x0 é igual a L, limite da função. Aí, peraí, vamos escrever, vamos para a gente lembrar. Ó. Até eu me enrolei agora na hora de falar, então vamos escrever. Vamos lembrar de continuidade. Peraí. Ó. Digamos que eu quero uma função, saber se ela é contínua no ponto x0. Qual é a condição para ela ser contínua em x0? É que o limite de x tendendo a x0 menos da função f de x seja igual ao limite de x tendendo o quê? A x0 mais, certo? E ainda que isso seja igual ao f de x0, ao próprio ponto, beleza? Não foi isso que a gente discutiu? Tá. Isso era o conceito de ser contínuo. Agora, qual é a relação entre continuidade e derivada? É o seguinte, a gente tem esse pequeno teorema que é bem fácil de entender, se vocês entenderem o que é uma continuidade. Que se f ela vai ser derivável em x0, isso vai significar que ela vai ser contínua em x0. Mas por quê? Vamos pensar? A derivada não é um limite naquele ponto? E aí a derivada é justamente o limite quando aquele limite existir? Então se eu derivei, eu garanti que existe um limite no ponto. Se eu garantir que existe um limite no ponto, eu posso falar que ela é contínua naquele ponto. Porque os laterais são iguais. Beleza? E aquele ponto, ele pertence ao domínio da função, logo está tudo bonitinho. Agora, só muito cuidado. A ida desse teorema é verdadeira. A volta não. Por que a volta não é? Ela ser contínua não significa que ela é derivável. Por que não? A gente acabou de ver um exemplo para isso. Eu tenho que a função módulo de x, ela não era derivável em x0. Contudo, não existe derivada em zero. Só que a gente sabe que essa função ela é contínua. Né? O gráfico dela ali, ela é contínua igual a zero. Beleza? Então, ela é uma função contínua mas, em x igual a zero, mas ela não é derivável em x igual a zero. Então, a ida, se é derivável, é contínua. Se é contínua, é derivável? Não necessariamente. Beleza assim? Beleza não. Entendi. E aí, um corolário desse teorema é o seguinte, que se f não for contínua em x0, beleza? Aí eu já posso garantir que se ela não é contínua em x0, eu posso garantir que ela não é derivável em x0. Porque se ela não é contínua, já não existe limite naquele ponto. Então, não posso nem pensar em derivada. Beleza? São dois teoremazinhos que podem parecer, não sei se o que vocês estão achando daí, se parece bobo ou muito complexo, tá? Eu lembro que quando eu entendi esse teorema, eu achei que ele era bobo, só que tem algumas questões da escola naval, principalmente, para a gente aplicar esse teorema e esse corolário, beleza? Aquelas de verdadeiro e falso. Então, atenção a essa parte. Beleza. E aí, vamos fazer uma questão? Olha só. O valor das constantes reais A e B para os quais a função seja derivável para todo x. E aí ele deu uma função definida por sentenças ali e ele garantiu, ou ele quer garantir que ela seja derivável, beleza? E aí, qual é a primeira condição para ela ser derivável? A primeira condição é que ela seja contínua. Isso. Então, vamos definir que ela é contínua. E aí, se ela é contínua, a gente pode escrever que o limite de x tendendo. E aí, qual é o ponto ali de mudança de uma lei para outra?
não menos 1. E aí, ó, de g de x tendendo ao menos, tem que ser igual ao limite de g de x tendendo a 1 mais, menos 1, perdão, mais, e tem que ser igual a g de menos 1. Beleza assim? Beleza não? Beleza, já. E aí, quando a gente calcula esse primeiro limite, quando eu falo que eu estou tendendo a x está tendendo a menos 1 menos, ou seja, pelos valores menores do que o menos 1, eu tenho que usar a primeira lei. E aí esse limite aqui, quando a gente olha lá para cima, se eu coloco o x igual a menos 1, esse limite seria menos a mais b. Beleza? O segundo limite, Edgar, não entendi. Ah, é só substituir x por menos 1, não tem problema nenhum. Ah, é verdade. O limite, quando x tende a menos 1 mais, beleza? São pelos valores maiores do que menos 1. E aí, maiores do que menos 1, eu tenho que usar a segunda lei. Certo? E aí, qual é o limite? Vai lá e coloca x igual a menos 1, porque não tem problema. O limite vai ser o próprio valor numérico. E aí vai ficar o quê? Que isso é... menos 1 ao cubo vai dar menos 1. E aí vai ficar menos a, menos 1, mais 2b. Tá? Então, a gente sabe que, por enquanto, esses dois caras são iguais. E ainda, isso tem que ser igual a g de menos 1. E g de menos 1 eu volto na primeira lei. Só que g de menos 1, gente, é menos a mais b, né? Então, acaba que a gente fica com duas equações iguais ali. Posso meio que desconsiderar. E aí, quando a gente olha... Deixa eu dar uma diminuída aqui. Quando a gente olha para aquelas equações, eu posso garantir, ó, o menos a cortaria com menos a, passa o b para cá e o 1 para lá, vai ficar aqui o b igual a 1 meio. Beleza? Então tá. 1 meio? Isso. Passou o menos 1 para lá, ficou mais 1, b para cá, 2b menos b, b igual a meio. Não, Edgar, b igual a 1, Edgar, você está fazendo conta errada. Desculpa, gente, tô maluco. Ó, b é igual a menos 1 mais 2b, 1 é igual a 2b menos b, muito bom, Edgar, não sabe nem fazer continha. E aí o b seria igual a 1, tá bom? Então tá, Edgar, até entendi. E aí, repara que se a gente não sabe derivada, a gente para por aqui. Porque o limite para as continuidades, né, lá de continuidade, a gente só pode fazer isso. Ela é contínua, pronto. Se o b for igual a 1, ela já é contínua. Agora, e para ela ser derivável? Para ela ser derivável, tem que existir a derivada no ponto. Então, olha o que a gente vai fazer. Eu vou derivar a função, e aí eu vou derivar ela em duas partes. Eu vou primeiro pensar o seguinte. Com o x... Vou derivar a primeira equação ali. Se eu derivar a primeira equação, eu vou ter a. Não é isso? Ax mais b. A derivada ali de ax é a, porque 1 cai, subtrai 1, vai ficar x elevado a zero. B é a constante, corta. E a derivada na segunda lei, qual é a derivada? Ó, peteleco lá no 3. Agora você está falando peteleco. Agora eu estou, porque agora a gente já sabe o porquê do peteleco. E aí vai ficar 3ax ao quadrado mais 1. A derivada de 2b vale zero. Certo, gente? Então, ó, esse cara aqui vai zerar na derivada. Derivada de x vai ser 1, aquilo ali. Então tá. Essas são as derivadas, beleza? Da primeira e da segunda lei. Só que vocês concordam comigo que para ela ser derivada no ponto menos 1, só pode existir uma derivada. Os limites seriam iguais. Isso. Então, se eu calcular aqui a derivada no menos 1, dá o próprio a. E aí, se eu calcular no menos 1 aqui, também tem que dar o a. Só que quando eu vou tirar o x aqui e colocar menos 1, ó, e aí o quadro interativo aqui, tirei o x e coloquei menos 1, vai ficar 3a mais 1 igual a Edgar saindo, 2a igual a menos 1, a igual a menos meio. Pronto. Então, obrigatoriamente, para ela ser derivável no menos 1, o a também tem que ser igual a menos meio. Então, ó, isso exemplifica o teorema. Repara que o b ser igual a 1 já garante que a função ela é contínua, beleza? Mas garantir que ela é contínua não garante que ela é derivável. E aí o b igual a 1 garante que ela é contínua. Mas para ser derivável, o a precisa ser igual a menos meio. Por quê? Uma derivada ali no menos 1, quando x tende a menos 1 menos, seria a. E aí a derivada do x tendendo a menos 1 mais seria o quê? 3ax mais 1.
teria que também ir para A. E eu substituo o valor numérico e acho que o A tem que ser igual a menos meio. Beleza? Então, exemplificado a importância desses teoremas para uma das questões. Escola Naval 2005. Beleza? Respira fundo e vamos à nossa próxima parte. E agora a gente vai falar sobre as propriedades de operação das derivadas. E as propriedades, elas começam de forma bem simples, tá? Aqui nas propriedades que eu vou escrever, o K eu vou estar considerando sempre uma constante, beleza? O IV eu vou estar considerando funções de x, beleza, gente? Então tá. E a minha primeira definição ali, primeira propriedade, seria que a derivada de uma constante, a gente já até discutiu, a derivada de uma constante é o quê? Zero. Sem mais, sem esquentar muita cabeça, derivada é igual a zero. Mas, só lembrando, isso por quê? Porque se eu pego uma função constante, ela não tem inclinação com o eixo x, beleza? E a derivada está sempre associada à inclinação da reta tangente em um determinado ponto. Guarda isso com carinho, que a gente vai usar isso de agora, da primeira aula de derivada, até a última. E diga, qual é a última? A última a gente vai falar sobre gráficos. Como que a derivada ela vai ajudar a gente a construir gráficos, beleza? Aí fica maneiro, aí eu gosto bastante. Segunda propriedade, que é a derivada da soma de duas funções, beleza? Ali lembra que o e v são funções. A derivada da soma de duas funções vai ser simplesmente a soma das derivadas, sem problema nenhum, tá? E aí a gente consegue provar isso muito rápido, é só usar a definição lá do f de x. Agora, uma que não é muito intuitiva é o seguinte, que a derivada do produto de duas funções vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira vezes derivada da segunda. Essa é a propriedade. E aí eu lembro que quando eu fui estudar cálculo, né, eu estudei cálculo a primeira vez, quando eu fiz turma preparatória, né, militar, no meu ensino médio, e aí o professor jogou a fórmula e falou, cara, é só usar isso aí. E aí o cara, eu falei, pô, mas por que é do produto é isso? Aí ele, pô, é uma parada muito complexa. Aí eu fui para a faculdade, e aí eu cheguei, pô, primeiro período, primeira aula de derivada, o professor botou lá para a gente demonstrar isso. Aí eu falei, caraca, e agora? E aí eu acho importante que vocês entendam também essa demonstração, tá? E aí, se por acaso alguém não quiser ver a demonstração, só acelerar um pouquinho o vídeo. Mas eu vou demonstrar por que da derivada do produto aqui. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou considerar, então, demonstração. Eu vou considerar que existe uma função h de x que é igual a f de x vezes g de x. Ou seja, que a função h é o produto de f e g. Tá? E aí, galera, ali ó, é bem simples pensar que se eu quisesse calcular h de 1, por exemplo, seria fazer o quê? F de 1 vezes g de 1. Então tá, eu criei uma função que é o produto de outras duas. Então o domínio dela vale para o domínio das outras. Tá? O que eu colocar para x em uma vale para todo mundo. Beleza. E aí a gente vai pensar na definição. Qual a definição da derivada? É o quê? Limite da função de x mais Δx menos o limite da própria função sobre o Δx, com Δx tendendo a zero. E aí tá ali, ó. Vai ficar o quê? Limite da h de x, né? Vai ficar f de x mais Δx vezes g de x mais Δx menos f de x vezes Δx. Edgar, não entendi. Ó, vou escrever aqui em cima. Quem seria h de qualquer coisa? Seria f de qualquer coisa vezes g de qualquer coisa. Se eu chego aqui e coloco ó, coraçãozinho aqui no h, eu vou colocar coraçãozinho no f, coraçãozinho no g. Beleza? Tá. Só que para a gente usar a definição, eu tenho que colocar x mais Δx. Ah, já entendi. Então vai entrar x mais Δx aqui e aqui também. Beleza? Então, essa primeira coisa que eu escrevi é justamente o h de x mais Δx. Beleza? Usando a definição. Tá, já entendi. Beleza, tá safo. Dá continuidade aí. Ó. E aí agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pequena manipulação algébrica para aquilo ali. Tá? E aí, ó, olho de Tandera. Olha a manipulação que eu vou fazer. Eu vou somar e subtrair g de x mais Δx vezes f de x. Aquelas coisinhas rodas que estão ali. Eu somei e subtraí o mesmo valor. Ou seja, eu não alterei a expressão. Já, mas por que você fez isso? Por quê? Eu já estou moldando a ideia
que eu gostaria muito que aparecesse, por exemplo, para pensar na derivada de f de x, eu teria que pensar no limite, certo? De quem? De f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. E para pensar no limite da g de x, teria que aparecer o quê? G de x mais Δx menos g de x. Aí eu estou maldando já. Eu quero que apareçam essas coisas que estão em cima da minha cabeça. E quando eu faço aquela soma e subtração, eu vou fazer aparecer as duas coisas, porque eu posso colocar alguns troços ali em evidência. Pegaram a ideia? Caraca, já peguei. E não é uma parada tão absurda, né? Não. Ó. E aí, o que eu coloquei em evidência? Esqueci de marcar aqui. Ó, eu coloquei em evidência esse g de x mais Δx e esse g de x mais Δx, nos dois primeiros termos. E nos outros dois termos, eu coloquei a f de x em evidência. Beleza? E aí, ó, quando eu faço essa evidência, vai ficar g de x mais Δx, vezes aquilo ali, blá, blá. Tá bom? Então tá. E aí, ó, acho que bem tô vendo o que vai acontecer agora, hein? O que vai acontecer agora? A gente sabe que a soma o limite de uma soma é a soma dos limites. Então ali eu posso separar aquelas frações, vai ficar Δx para cada uma, e depois separar os limites. E aí foi isso que eu fiz nessa linha aqui. Eu separei os limites, por quê? A gente já estudou essa propriedade lá nas aulas de limite. Já. Tá bom. E aí tem uma outra propriedade que a gente também estudou, que limite de k vezes uma função é igual a k vezes o limite da função, porque o k não vai interferir no limite. A gente meio que pode colocar o k em evidência, não é isso? Tá. E aí, galera, é isso que a gente tem que ver ali. Por quê? Olha só. Aquele primeiro limite, tá? A gente vai separar ali o limite do produto das funções. E aquilo ali vai ficar igual a quanto? Ué, peraí. Ah, tá. Vamos escrever agora aqui. Vou escrever ao vivo. Acho que a gente tinha deixado escrito. O limite de x mais Δx com o Δx tendendo a zero vai ser a própria Δx. Perdão, falei merda. Vai ser a própria g de x. Edgar, não entendi. Pessoal, esse cara aqui, bota o Δx tendendo a zero. Tá, vai ficar x mais zero, que dá x. G de x. Acabou. E esse cara aqui é a definição de derivada da função f. E aí vai ficar g vezes a derivada de f. Caraca, Edgar, que coisa bonita. E a outra? Aí o Edgar saindo, já volta. A outra é o limite de f com Δx tendendo a zero. Repara que a f nem tem Δx, então é uma constante. Eu posso falar que aquilo aí é o quê? F de x vezes, e esse cara aqui é a definição do limite, ou da derivada da função g. Pronto. Então está provado que a derivada de h, ela é g vezes f' mais f' vezes f vezes g', certo? Ou seja, derivo uma, multiplico pela outra e somo com a derivada de uma vezes a outra inversa. Entenderam a ideia? Já, maneiro isso aí, hein? Gostaram? Então tá. E aí, então, a gente tem aquela propriedade ali. Derivada de u vezes v, u' vezes v, mais u v'. Ok? Tá. E agora, a gente tem a nossa última propriedade, que é a derivada da divisão. E aí, galera? Aqui é uma sacanagem. Eu lembro exatamente quando eu vi isso a primeira vez, a minha reação. Que é o seguinte. Edgar, se a derivada do produto ali é uma soma, a gente tem várias coisas na matemática que quando o produto é a soma, a divisão é a diferença. E realmente começa sendo uma diferença. Vai ficar o quê? U' vezes v menos u v'. Edgar, é só isso, viu? Eu falei, não é só isso. E aí eu lembro que eu fiquei doido com isso. Sobre v ao quadrado. Por quê, Edgar? Isso eu só vou explicar daqui a pouco, porque eu preciso falar sobre a derivada implícita primeiro. Então, a gente ainda não consegue demonstrar essa propriedade agora, mas vocês já podem usar. Que a derivada do produto vai ser derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Beleza? E aí aqui não é nada intuitivo esse v ao quadrado aqui, ó. Ficou feio? Deixa eu botar ele bonitinho. É sacanagem, né? Vocês também estão meio revoltados aí, pra quem está estudando isso pela primeira vez? Assim, pô, por que não só ficou menos? Mas vai ter uma explicação já já.
Tá bom? Então tá. E essas são as propriedades. E agora, pessoal, a gente vai criar... beleza. Então, propriedades. Foi? Respira fundo. E aí, a próxima propriedade é a propriedade mais importante de derivada, tá? E aí, a hora que realmente a gente vai embolar um pouquinho aqui, é um pouquinho chato de entender a regra da cadeia, tá? Acalma o coração de vocês. Se vocês estiverem já assistindo a aula há muito tempo, pausa o vídeo, bebe uma água e volta quando vocês estiverem bem calmos para entender a regra da cadeia, beleza? Beberam água, gente? Pausa o vídeo. Até eu vou beber uma água também. Deixa eu sumir da tela aqui. Então, voltando. O que diabos é regra da cadeia? A regra da cadeia vai ser a regra que vai dizer como que a gente deriva funções compostas, ou seja, função dentro de função, que é muito comum, né? Ter função dentro de função. E a regrinha é a seguinte, olha só. A derivada de f de gx, ou seja, f composta g, vai ser a derivada de f de gx mesmo, certo? Então você vai derivar do lado de fora normalmente, vezes a derivada da g. É isso. Edgar, eu achei que era uma parada mais difícil. Calma. É só isso a regra, mas nem sempre enxergar essa regra fica muito claro. Vamos ver o seguinte, olha o exemplo aqui. Eu quero derivar 2x à quinta, beleza? E aí vocês já aprenderam a derivar dando peteleco. A gente provou o porquê do peteleco, inclusive, né? E a derivada daquilo ali, já tô craque aqui na derivada, ó, tô brabo da derivada, o expoente cai, vai ficar 5 vezes 2, 10, vezes x à quarta. Acabou. Essa é a derivada de 2x à quinta. Agora, qual seria a derivada da função 2 vezes 3x ao quadrado mais 1? Aquilo ali não é x elevado a 5. É 3x ao quadrado mais 1 elevado a 5. Pessoal, vocês concordam que vocês podem entender isso aqui como sendo exatamente o seguinte, ó. Essa função g, ela seria f de 3x ao quadrado mais 1. É ou não é? Olha lá, por que é f de x? 2x à quinta. Então, aquilo ali é f de 3x ao quadrado mais 1. Então, aqui, já que eu já chamei aqui de... Vamos mudar o nome? Só para a gente ficar igualzinho da forma. Eu vou falar que essa função ali, então, é a função h. Pronto. Mudei. Pronto. Então, deixa eu já assumir aqui, ó. Já volto. Isso daqui, eu posso pensar que essa de dentro é a função g. Ou seja, que aquilo ali seria f de g de x. Beleza? E aí, como que a gente vai derivar? Olha a regrinha. A gente vai derivar a f normalmente, mantendo a função g. A f não é essa? Então, ficaria 10, teoricamente, alguém a quarta. Edgar, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Aqui eu tenho a função g. Você não vai mexer nela no primeiro momento. Você vai derivar como se fosse a função f, como se fosse 2x à quinta. E aí não seria 10x à quarta, só que não é x, beleza? É g. E aí esse cara permanece, ó, bonitinho do jeito que está ali. Ou seja, eu derivei a função de fora, 3x ao quadrado mais 1. E aí depois eu tenho que multiplicar por quem? Pela derivada da função g. E aí qual é a derivada da função g? Já. Se a função g, vamos derivar aqui embaixo. Se a função g é igual a 3x ao quadrado mais 1, eu sei derivar. A gente sabe derivar já potências, 3x ao quadrado mais 1, vai implicar para a gente que a derivada dela é igual a quanto? É igual a 6x só. Por que 6x? Derivada de 1 vale 0. Então a derivada daquilo ali vai ficar 10 vezes a função g elevado a 4 vezes 6x. Essa é a derivada da função h, que é uma função composta de f em g. Deu para pegar a ideia? Meio chatinho. Mas vamos lá, recapitular. É a ideia de eu derivar de fora e derivar de dentro. Só que onde mora o perigo? Às vezes, a gente pode ter composta de composta de composta.
E aí a gente tem que aplicar a regra da cadeia às vezes 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Eu lembro da minha prova de cálculo 1, a questão eram 5 questões, a questão 5 era uma questão que tinha que usar a regra da cadeia, se eu não me engano, 5 vezes exatamente, só que dentro dessas derivadas de regra da cadeia, aparecia a regra do produto e a regra do quociente. Ou seja, 2 páginas de conta ali até o infinito. Mas é mecânico, tá? Depois que vocês pegarem a ideia de regra da cadeia, não é uma coisa tão bizarra. A regra da cadeia, ela é mecânica. Eu vou pensar em deriva de fora, deriva de dentro. Se tiver outra coisa, deriva de dentro de novo. Então, vocês vão começar derivando, blá, 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 blá. Beleza? Então tá. Guardem a regra da cadeia com carinho. No final da aula, eu vou fazer algumas questões usando a regra da cadeia, tá? Pra gente tentar exercitar isso. Então, foi, Edgar. Peguei mais ou menos. Edgar, não, eu tô muito safo. Bom, quem tiver muito safo nisso, já tá um passo à frente aí. Então tá. Agora, a gente vai criar a nossa tábua de derivadas, tá? O que é a nossa tábua de derivadas? É justamente o que vocês, entre aspas, é literalmente uma tábua, uma madeirona, que vocês vão consultar na hora de resolver essas questões. Para quê? Para não ter que ficar provando toda hora. Exemplo, tá lá, x elevado a n. Qual a derivada de x elevado a n? A gente já provou, né, ali, que aquilo pode ser o quê? Pode ser n vezes x elevado a n menos 1. Então, a partir de agora, vocês podem usar isso sempre. Então, por isso que é a ideia de uma tábua é literalmente um lugar de consulta, beleza? Vocês vão poder usar isso sempre. Tá. A próxima para a gente demonstrar é qual é a derivada do seno de x. E aí eu vou falar para vocês já que a derivada do seno é igual ao cosseno de x. Por quê, Edgar? Quem quer saber por quê? Sempre tem alguém que quer saber por quê. Então eu vou mostrar por quê. Ah, Edgar, não quero não, Edgar. Só quero, decorar as paradas. Aí é só você acelerar o vídeo. Mas vamos mostrar por que da derivada do seno ser igual ao cosseno. Olha só. Eu vou criar a função f de x igual ao seno de x. Beleza? E aí eu quero derivar. Quando eu pensar em derivar a função f, eu vou usar a definição. Limite de quê? Aí lembra? F de x0, aí vai ficar o quê? Seno de x mais delta x menos o seno de x sobre o quê? Sobre delta x. Beleza? Sim ou beleza não? Tá. E agora, pessoal, vocês podem... Deixa eu ver. Vocês podem fazer 2 caminhos a partir daqui. Vocês podem usar fatoração trigonométrica ou vocês podem abrir em soma de arcos, tá? Eu vou fazer abrindo em soma de arcos, mas pode ser por fatoração trigonométrica também, para calcular esse limite. Então, ó, vai ficar a derivada de x igual ao limite de Δx tendendo a zero, de quem? Seno da soma. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Beleza? Tá. Menos a própria função seno de x. Ok ou não ok? Tá aí, ó. Entendi. Só que é o seguinte. Sobre Δx. Só que a gente sabe que a gente pode separar os limites de soma, não pode? Pode, Edgar. E se eu separar os limites da soma, olha só. Vai ficar limite do Δx tendendo a zero de quem? Eu vou separar aquilo ali como seno de x vezes cosseno de x ou cosseno de Δx. Beleza? Não precisa separar não. Já dá para matar daqui. Já dá? Tá. Fala para mim. Quanto o Δx está tendendo a quanto? Já, a zero. Se o Δx está tendendo a zero, aqui vai aparecer o cosseno de zero. O cosseno de zero vai dar quanto? Vai dar 1. Não é isso? Não é uma indeterminação, posso substituir ali. O cosseno de zero não é 1? Ali é o cosseno de um ângulo que está tendendo a zero. Vai tender a 1, não tem problema. E eu vou ficar com seno de x menos seno de x. Esses caras vão ser cancelados. E aí sobrou seno de Δx vezes cosseno de x sobre Δx. Limite fundamental trigonométrico. A gente sabe que o limite de θ tendendo a zero do seno de θ sobre θ, isso vai dar 1. Por quê? Aulas de limite que eu já falei para vocês voltarem a estudar, para quem ainda não estudou, hein? E aí pronto.
que sobrou ali? Que o limite é igual ao cosseno de x. Provado que a derivada do seno é igual ao cosseno. Não é tão complicado, né, gente? Então tá. Então, a partir de hoje, vocês podem usar sem medo que a derivada do seno é igual ao cosseno. Próxima derivada, derivada do cosseno. Derivada do cosseno vai ser o quê? Ah, Edgar, então a derivada do cosseno vai ser seno. Vai ser menos o seno. E aí, eu gostaria muito que vocês pausassem o vídeo agora e tentassem demonstrar vocês mesmos, usando a mesma ideia, a definição, abrindo soma de arcos e vendo o que vai aparecer, beleza? Fazer essa demonstração vai ajudar vocês a ganharem algebrismo, né? Vocês vão ficar mais parrudos aí no algebrismo, vão ficar mais fortes. Então, pausa o vídeo aí e tenta demonstrar. Pausa o vídeo, galera. Vai para pausar o vídeo, tenta demonstrar. Escuta o tio Ed. Então tá. A próxima regrinha de derivada é a derivada de uma função exponencial, beleza? De a elevado a x. E a derivada de a elevado a x vai ser, olha só, essa é meio chatinha também de fazer. Vai ser a própria a elevado a x vezes ln de a. Vou usar isso. Peraí. A elevado a x, já ia botar um dx no final. Que Edgar? Calma. Vezes ln de a. Tá? Essa é a derivada de a elevado a x. Beleza, Edgar. Pô, isso aí não é tão complicado. E o porquê dessa fórmula? Essa também a gente pode derivar usando o limite, né, usando a definição, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. E a última dessa primeira tábua, e aqui, galera, eu vou passar a tábua básica para vocês, tá? O mínimo que vocês precisam saber, e aí não saber alguma dessas vai complicar, e todas as outras que vocês podem precisar, vocês conseguem deduzir direto dessa. Exemplo, qual seria a derivada da tangente? Não sei, já sabe. A gente sabe a derivada do seno, sabe a derivada do cosseno. E a gente tem que saber as propriedades. Qual a derivada de U sobre V? Você usa a regra, a propriedade, para provar da tangente. Edgar, faz para mim. Vou fazer, mas só vou fazer essa, hein? Depois vocês têm que ganhar autonomia aí. Ó, vou derivar a tangente. Vou criar a função f de x. F de x igual a tangente de x. Então, essa função ela é a mesma coisa que o seno de x sobre o cosseno de x, beleza? E a regrinha do produto, do quociente é que a derivada de um quociente é derivada do de cima, derivada do seno, cosseno, vezes o de baixo, menos o de cima, vezes derivada do de baixo, derivada do cosseno, menos seno. Sobre a de baixo ao quadrado. Pronto. Só que isso daqui vai ficar seno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, logo, a derivada da tangente é igual a quanto? É igual a secante quadrado. Edgar, preciso decorar? Cara, se você decorar é bom. Sempre quando a gente sabe algumas fórmulas de cabeça, vai agilizar. Mas essa eu não considero essencial. Gasta energia primeiro para decorar essa base aqui. Essa é a base, beleza? E aí, depois que você decorar a base, aí você pode gastar energia tentando decorar o restante. Mas, primeiro, a base. E aí, a última formulazinha que eu vou botar como básica para vocês derivarem é o log de x na base A. Qual a derivada do log de x na base A? A derivada de log de x na base A, tá aqui, vai ficar 1 sobre x vezes o ln da base B, tá? Essa é a derivada, e essa, cara, eu confesso que essa aí eu sempre esqueço essa parada aí. Essa aí, pô, é feia pra caramba, é uma que a gente usa bem pouco, tá? As trigonométricas e polinomiais são mais usadas. E aí, ó, o log de x na base B é igual àquilo ali. Edgar, você vai demonstrar essa? Agora não. Vou demonstrar. Vou deixar no final do vídeo mais algumas demonstrações, beleza? Então, eu faço um corte e coloco mais algumas demonstrações aí. Então, essa ali é a derivada. Beleza? Tá, Edgar. E a derivada do e elevado a x? Pessoal, eu não preciso decorar. Porque se você derivar a elevado a x, quem é e elevado a x? Seria base E. E aí o ln de base E vai ficar só e elevado a x. De novo, essa é a base e a partir dessa a gente consegue deduzir as outras bem fáceis. Essa a gente decora. Vai pegar assim, ó, tábua de derivadas. Vai pegar a caneta e vai desenhar no braço todas essas.
Essas são as propriedades. Vocês têm que saber. Beleza? Então, respira fundo. Edgar, que coluna é essa aí que você deixou aí em branco? Ah, aqui que vai morar a parada maneira. Que é o seguinte. Aceitaram as regras de derivadas? Tá, já aceitei. Pô, vou gravar ali e tá tranquilo. Só que ali são todas funções de x. São todas f de x. Agora, eu quero que vocês juntem a regra da cadeia com a tábua de derivadas. Vocês vão fundir essa parada. Beleza? Então tá. E aí que vai facilitar a vida de vocês. Qual seria a derivada de u elevado a n, então? O que é u, Edgar? Uma função. Tipo, é um f de x, tá? Só que normalmente a gente, em cálculo, a gente vai usar u e v para representar funções, tá? Fica mais rápido de escrever, enfim, fica mais bonitinho. Vamos lá. Qual é a derivada de x elevado a n? N vezes x elevado a n menos 1. Então, a derivada de u elevado a n, se eu penso na regra da cadeia, como a gente faz a regra da cadeia? Deriva a função de fora e depois deriva a função de dentro. E aí vai ficar, então, n vezes u elevado a n menos 1 vezes a derivada de u, que é a regra da cadeia. Derivar de fora, derivar de dentro. Tá, deixa aí com o coração aflito. Calma. Derivada do seno de u. Derivada do seno de x, cosseno de x. Derivada do seno de u, vocês vão fazer o quê? Cosseno de u vezes a derivada de u. Regra da cadeia. Você deriva de fora e deriva de dentro. Ou seja, eu não gostaria, na verdade, que vocês decorassem essa tábua de derivadas. Eu gostaria que vocês decorassem essa. Por quê? Se vocês decorassem essa daqui, vocês já vão estar... Essa é a mesma coisa, tá? Mas essa aqui eu já estou fundindo a regra da cadeia ali dentro. E aí vai facilitar na hora da gente fazer as questões. Já entendi. Então, peraí, a derivada do cosseno de x vai ser o quê? Do cosseno de u vai ser o quê? Menos seno de u vezes a derivada de u. Já vou? Derivada de u. A derivada de a elevado a u agora, ó, vai ficar a elevado a u vezes ln de a vezes a derivada. É só colocar a derivada de 1 ali no final, gente. Coloca a derivada de 1 ali e seja feliz, beleza? Por quê? Se não for x, você tem que colocar. Diga, mas se for x, eu poderia colocar? Pode. Só que fala pra mim, qual é a derivada do próprio x? Não sei, já sabe. Isso não é x elevado a 1? 1 cai e subtrai 1. Vai ficar x a 0, ou seja, a derivada de x é 1. Se eu coloco aqui, ó, em todas essas, a derivada de x, daria no mesmo. Por quê? A derivada de x é sempre 1. É verdade. Edgar, agora sim, agora ficou besourado. Beleza? Então, Edgar assumindo de novo. E a última ali, a derivada do log de x na base b. Isso vai ficar o quê? 1 sobre... não é x, Edgar, agora é u. Isso. E aí vai ficar sobre u vezes ln de b vezes a derivada de u'. Beleza? Então, deixa eu apagar aquilo ali, para vocês tirarem um print maneiro. Tira aquele print maneiro agora. Guarda com carinho. Faz uma tatuagem aí no braço, ó, da tábua de derivadas. De um lado faz a tábua de derivadas, do outro as propriedades de derivadas. Aí vocês vão ficar assim, ó. Fusão. Pronto. Beleza? E vamos ao exercício. Bora lá. Vocês estão prontos aí, gente, para a gente fazer questões? Então, de novo, aquela pausa, respira fundo, internaliza o que a gente discutiu e vamos entender a aplicação em algumas questões da escola e da IFOM ao longo dos anos. Peguei uma questão lá, ó, 1991. Se f de x é igual a ln do seno ao quadrado de x, determine f', a derivada, em π sobre 4. Eu já tenho regra da cadeia ali? Já. Por quê? Eu não tenho ali a função ln, e lembra que ln é base A. Eu tenho, não é ln de x, é ln de alguma coisa. Mas você não me ensinou ln. Ensinei o quê? O que eu ensinei pra vocês? Tá aqui, ó. Opa. Cadê ela? Tá. É a última. Deixa eu copiar ela aqui. Eu ensinei vocês a derivarem essa função aqui. Não ensinei. Espera aí que o quadro já vai organizar. Pronto. Edgar, essa você me ensinou. Mas você não me ensinou ln.
Pessoal, como eu falei, vocês só tinham que saber o básico. Por quê? Vamos fazer uma dedução rápida a partir daquela ali? Ó. Qual a dedução rápida que a gente pode fazer? Que se eu quisesse derivar o ln de u, e aí lembra que o ln é um log de base b, ficaria o quê? 1 sobre u vezes o ln de e, porque a base do ln é o e. Ah, verdade. Vezes a derivada de u. Só que o ln de e é o quê? É 1. Ah, então é isso? É. Então vamos lá. Se eu quisesse derivar a função f de x igual ao ln de x, certo? A derivada disso, então, olha só, quem seria? A derivada disso seria 1 sobre x. Só isso. Vai chegar 1 sobre x? É. Porque a derivada do próprio x é 1. Ah, verdade. E aí vai ficar 1 sobre x, beleza? Vezes 1. 1 sobre x. Só que ali não é ln de x. É ln de alguma coisa. E aí, se eu quisesse derivar o ln de alguma coisa, eu teria que derivar essa coisa. Só que quem é essa coisa? Ó, eu posso pensar ali, então, que aquilo é como se fosse um f de quem? Do seno ao quadrado de x. Beleza? E aí a gente vê a regra da cadeia. Então, teoricamente, ficaria 1, a derivada disso daqui. Teoricamente, ficaria o quê? Olha o carinho. Ó, ficaria 1 sobre o seno ao quadrado vezes a derivada do seno ao quadrado. Beleza assim, beleza? Ah, já sim, entendi. E agora, cuidado, porque o seno ao quadrado, ele também é uma regra da cadeia. É? É. Porque aquilo é x ao quadrado? Não. Aquilo não é x ao quadrado, é seno ao quadrado. Ou seja, é função ao quadrado. E aí, qual é a derivada de função ao quadrado? Vou escrever aqui em cima. A derivada de função ao quadrado seria o quê? 2 vezes a função vezes a derivada da função. Caraca, cara, eu entendi, peguei essa parada aí. Então, vou resumir essa parada? Depois de muito trabalho. Opa! Deixa eu diminuir o quadro aqui, organizar essa parada. Pronto. E aí, depois de muito trabalho, a gente sabe que a derivada daquela função em cima, f' de x, seria igual, então, a 1 sobre o quê? Sobre o seno ao quadrado de x vezes 2 seno x, perdão, 2 seno x, vezes derivada do seno cosseno de x. E aí isso aqui vai ficar, corta um seno com um seno, isso vai ficar 2 cosseno x sobre o quê? Seno de x, que poderia ser a cotangente, mas que eu não preciso. Resposta. Qual é a resposta? O que ele pede na questão? Ele pede a derivada do ponto π sobre 4. Π sobre 4 é igual ao quê? 45 graus, não é isso? E aí 45, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Pronto, aquilo vai dar 2. Gabarito, letra D de derivadas. Ah, beleza? Edgar, não peguei muito bem. Pausa o vídeo, certo? Tenta escrever sozinho aí. Entende que ali eu tenho 3 camadas de composição. Eu tenho log de alguma coisa, alguém ao quadrado e seno. Ah, verdade. Então eu tenho que derivar de fora, derivar de dentro e derivar de dentro de novo. Quando vocês pegarem uma questão agora, tenta entender de cara quantas camadas de composição existem. Vai facilitar a vida de vocês. Beleza? Vou fazer mais uma. Quantas camadas de composição existem naquela tangente ali? Tangente ao quadrado de 3x mais 1. Edgar, é tangente de... Não, não é tangente de alguém, é tangente ao quadrado. Então, primeiro, é alguém ao quadrado. Ah, função ao quadrado. Tangente, certo? E alguém, 3x mais 1. Então, eu tenho alguém ao quadrado, eu tenho a tangente e eu tenho uma função ali dentro. E aí, vamos tentar derivar isso aqui mais rápido? Ó, vai ficar o quê? Vai ficar aqui a função derivada de x vai ser. Qual a derivada de alguém ao quadrado? Qual a derivada? Ó, vou abrir o quadro lá de novo. Ó.
Ó, abrindo o quadro lá, a tábua de derivadas. Olhou lá, tá aqui em cima, é a primeira. Qual a derivada de alguém ao quadrado? 2 cai e subtrai 1. Ah, então vai ficar 2 vezes o cara. Beleza. É como se fosse polinomial. E aí vai ficar, escrevendo aqui, 2 tangente do que tiver ali, vezes a derivada da tangente. Derivada da tangente eu já provei para vocês, então vou usar direto. Se vocês não soubessem, é só provar que dá secante ao quadrado de quem está ali, x mais 1. Só que quem está ali não é o x, não é a derivada da tangente não é a derivada da tangente de x, é a derivada da tangente de alguma coisa. Então, derivada da tangente de alguma coisa é secante ao quadrado de alguma coisa vezes a derivada dessa coisa. E qual é essa coisa? 3x mais 1. Derivada de 3x mais 1, 3. Então, vai ficar que a derivada primeira dessa função é igual a 6 seno de 3x mais 1 sobre cosseno ao cubo de 3x mais 1. Edgar, não entendi. Pessoal, secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Tangente é seno sobre cosseno. Beleza? E aí, para que eu fiz isso? Porque a questão não mandou derivar uma vez. Mandou você derivar duas vezes. Olha lá. F, duas linhas de x. E agora eu tenho que derivar esse troço de novo. Caraca, Edgar, que isso? EFON 95. Arrancando o couro na derivada. Então, ó, a gente primeiro teve que usar uma regra da cadeia e agora a regra do quociente. Estão pegando a ideia? Deixe os comentários aí embaixo no vídeo, por favor. Não sei onde vocês estão assistindo pela plataforma, pelo YouTube. Mas deixe os comentários aí. Fala, Edgar, não entendi nada da aula, Edgar, entendi, gostei, não gostei, fala comigo. E aí, vamos lá. Vamos derivar agora a segunda vez. Quando eu derivar a segunda vez, eu vou ter... Posso deixar aquele 6 ali, tá? 6 é uma constante, posso deixar em evidência, está multiplicando. E aí é derivada do quociente. Derivada do quociente vai ficar o quê? Vai ficar derivada do de cima, derivada de seno, cosseno. Cosseno de 3x mais 1, mas cuidado que não é seno de x, é seno de alguma coisa. Então a derivada é cosseno de alguma coisa vezes derivada dessa coisa. E a derivada de 3x mais 1 é 3. Beleza? Tá. Então, ó, foi a derivada do de cima vezes o de baixo, cosseno ao cubo de 3x mais 1. Beleza? Menos, esqueci de botar um conchetão aqui, menos quem? O de cima, que é o seno de 3x mais 1, vezes derivada do de baixo. Pessoal, peraí que eu vou sumir daqui. Deriva esse cara de baixo. Derivar aquele cara de baixo, e ficar aparecendo de novo. É alguém ao cubo. Derivada de alguém ao cubo é 3 vezes o alguém ao quadrado vezes derivada do alguém. Ok? Então tá. Então me acompanha ali. Ó, 3 vezes o cosseno ao quadrado de 3x mais 1 vezes a derivada do cosseno. Derivada do cosseno vai ser o quê? Menos seno de 3x mais 1. Cuidado! Lembra que era, olha isso, era alguém ao cubo, certo? Esse alguém era o cosseno, só que é cosseno de alguém. Então, quando você derivar, vai ficar 3 cosseno ao quadrado vezes seno vezes a derivada do que está dentro do seno, que é o 3x mais 1. 3x mais 1, derivada de 3x mais 1, 3. Caraca, Edgar, peguei essa ideia aí. Ó, vezes 3. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Eu acho que não. Beleza? Então, peraí, deixa eu fazer uma barrinha aqui reta. Sobre o de baixo elevado a quanto? O de baixo elevado ao quadrado. Vai ficar cosseno a sexta de 3x mais 1. Entenderam, gente? Pronto. Essa é a derivada segunda. Caraca, Edgar, tem como melhorar isso daí? Pô, eu acho que tem, né? Deixa eu ver. Tem o cosseno à quarta ali, tem o cosseno ao quadrado, dá para simplificar. Caraca. Mó preguiça agora de fazer conta. Vamos ver se dá o que a gente consegue melhorar. Apesar que ele quer o de menos 1/3, né? Vamos tentar fazer, tipo, jogar o menos 1/3 direto, ver se vai ficar muito difícil. Porque quando eu botar o menos 1/3 no lugar do x ali, 3 vezes menos 1/3 vai ficar menos 1. Mais 1 vai dar 0. Então ele é todo mundo de 0, ok? E aí vai ficar cosseno de 0. Quanto dá o cosseno de 0? Cosseno, ó, tem o 6 na frente, beleza?
E aí o 6, que está multiplicando em cima. Cosseno de zero vai dar 1. Vezes 3, vezes 1 ao cubo, que vai continuar 1. Então vai ficar, essa primeira parte vai dar 3. Ah, não ficou tão ruim a conta não. Aqui. Opa, adorei. Seno de zero. Quanto dá seno de zero? Ah, legal, seno de zero é zero. Pronto, então essa parte toda vai embora. Pronto. Então só ficou 3. Sobre quanto? 1 a 6, vai dar 1. Pronto. Isso vai dar 18. Caraca, outra D de derivada. Beleza? Então, entenderam ali? É porque o seno vai dar zero. E zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Beleza? Então, questão de Endefon dando um certo trabalho ali. Mas, espero que vocês tenham entendido. Beleza, gente? Então tá. Mais uma questãozinha para fixar. Regra da cadeia ficou mais clara agora com essas duas questões? Deu uma clareada? Então tá. E agora, eu quero resolver uma questão bem clássica. Que é o seguinte. Eu quero determinar a reta normal ao gráfico da função tal no ponto tal. Edgar, o que é uma reta normal? Reta normal, gente, é uma reta perpendicular. Tá? A gente entende uma reta normal como uma reta perpendicular. É isso. Tá, mas como é que a reta ela é perpendicular ao gráfico? Na verdade, ela vai ser perpendicular a quem? A reta tangente ao gráfico. Eita, o que eu escrevi aqui? Ó? Eu juntei tudo. Reta tangente ao gráfico. Beleza assim? Beleza não? Então, tá, reta normal é isso. E aí a gente precisa lembrar lá de uma regrinha da geometria analítica. Que quando eu falo sobre retas perpendiculares, né, se R é perpendicular a T, obrigatoriamente eu tenho que o produto dos coeficientes angulares vai valer o quê? Vai valer menos 1. Beleza assim? Beleza não? Tá, já. Beleza. Então, eu preciso achar a reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente. Coeficiente angular da reta tangente, coeficiente derivada. Isso. Você vai derivar aquilo uma vez, e aí a derivada já te dá direto o coeficiente angular dessa reta tangente. Então tá. E aí, qual é a derivada lá? Ajuda lá. Ó, vai ficar y' é a derivada elevado a uma função. Já, volta na tábua aí. Volta. Vamos lá? Qual era a regrinha? Vamos pegar a regrinha aqui. De função exponencial. Ela está aqui. Deixa eu pegar aqui e copiar. A regrinha é essa daqui. Ctrl C aqui. Ctrl V aqui. Pronto, a regrinha está aqui agora. Essa é a regrinha que a gente tem que usar. Então, vai ficar. Deixa eu reescrever a função primeiro aqui para ficar mais bonitinho. Ctrl E. Y é igual a E elevado ao seno de x ao quadrado menos 1. Beleza? Então, a derivada desse troço vai ficar, ó, vai ficar o próprio E elevado, caraca, que é feio, já. E elevado a ele mesmo, x ao quadrado menos 1, beleza? Vezes o ln de E. E ln de E não precisa escrever, né, gente? O ln de E é o log de E na base E. Pronto, é 1. Vezes a derivada do expoente. E a derivada do expoente é seno de alguma coisa. Qual a derivada do seno de alguma coisa? É o cosseno dessa coisa vezes a derivada dela. E a derivada de 2x mais 1, gente, dei a resposta. A derivada de x ao quadrado menos 1 seria 2x. Beleza, gente? Então, essa é a derivada. E aí só vou deixar isso aqui mais bonitinho. Ou seja, logo, a derivada daquela função. Vamos só colocar isso mais bonitinho. Vai ficar 2x vezes E elevado ao seno de x ao quadrado menos 1 vezes o cosseno de x ao quadrado menos 1. Até aqui. Beleza assim? Tá, até aqui tá tranquilo. Entendi a derivada. E essa derivada no ponto, ela vai me dar o que exatamente? Essa derivada no ponto vai me dar o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. E deixa eu dar uma diminuída aqui.
Pronto. Deixa eu só colocar esse pro canto também, organizando o quadro aqui. Então tá. Ok? Então, vou calcular o coeficiente angular da reta tangente. O que a gente faz? Vai pegar a derivada e vai substituir o ponto 1, o x igual a 1. E aí vai ficar 2 vezes 1 vai dar 2. Seno de 1 menos 1 vai ficar seno de 0, né? E aí vai ficar e elevado a 0. E elevado a 0 vai dar 1. 1 menos 1 vai dar 0, cosseno de 0 vai dar 1. Pronto. Então a derivada deu 1. Esse é o coeficiente angular da reta tangente. Ok? Só que ele quer a reta normal. E aí, se o coeficiente angular da reta tangente é 2, a gente vai ter que o coeficiente angular da reta R, que aí é a reta normal, já se podia chamar de reta N, né? Ah, tanto faz. 2 vezes alguém dá menos 1. Então esse alguém tem que ser o quê? Menos 1 sobre 2. Acabou a questão? Quase. Por que quase? Eu ainda preciso fazer o quê? A reta normal. E a reta normal, que é aquela reta R, é y igual a mr de x mais n. Só que tem um detalhe, o ponto 1 e 1 pertence a ela. Ah, verdade. E aí eu já achei o coeficiente angular. E se eu substituir aquele ponto, eu acho quem é o coeficiente linear. Ó, vai ficar que 1 é igual a menos meio de 1 mais n. Menos meio de 1 vai dar menos meio, passo para lá, vai ficar 1 mais meio, vai ficar 3 meios. N igual a 3 meios, desde tirando no cabeção, n igual a 3 meios. Pronto. Quem é a reta R? Opa, agora diminui muito. A reta R, ela vai ficar igual a y igual a menos meio de x mais 3 meios. Pronto. Já não tem isso nas opções? Tem sim, ó. É só multiplicar por 2 e passar... Deixa eu ver, se eu multiplicar por 2 vai ficar 2y, e aí passo x para lá ou y para cá. Qual o gabarito? Ó, multipliquei por 2. Aí vai ficar, tem que ficar menos x mais 3. Menos x mais 3 não é letra A, não é letra B. X mais 3, menos 3. Pronto. É letra C de casa. Ok? Então, é isso. Reta tangente, a gente vai pensar que para calcular a reta tangente, eu derivo e jogo ponto. Quando eu derivo e jogo ponto, a definição de derivada é justamente a tangente do ângulo de inclinação da reta tangente. Beleza? Tranquilo, gente? Então tá. Então, pessoal, eu vou encerrar as resoluções de questões por aqui. Vocês têm que praticar, beleza? É muito importante que vocês façam o maior número possível de exercícios. Vou deixar uma lista na plataforma para vocês, ok? E a gente vai ter provavelmente uma aula ao vivo em breve para a gente tirar dúvidas, beleza? Então, bons estudos, espero que vocês tenham gostado da aula. Ah, claro, não deixem de curtir, compartilhar, ativar o sininho, mandar para os amigos, beleza? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.